Amados do Senhor, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Quero saudar a você, amada Igreja Batista Copalene, a você, querido amigo, que foi convidado a estar conosco nesta noite, familiares também aqui presentes. Muito obrigada pela sua presença. Você é amado do Senhor e também amado dos nossos corações. Que você se sinta muito bem em nosso meio, porque estamos juntos em pensamento, estamos juntos nos nossos sentimentos, no nosso coração. Seja muito bem-vindo. É com alegria em nosso coração, então, que nós iniciamos esse culto. Queremos louvar, engrandecer e bendizer ao nosso Deus, na beleza da sua santidade. E invocamos a sua presença em nosso meio. Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome, apresentamos diante de ti toda a nossa gratidão pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito por nós. Receba, Senhor, a nossa adoração. Invocamos a tua presença em nosso meio, que o teu Santo Espírito, ó Deus, tenha liberdade entre nós e que tu realizes a tua obra, que só o Senhor pode fazer. Nós somos adoradores e colaboradores daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Cordeiro que a morte venceu.
Ezequiel 47:12 e Apocalipse 22, versos 1 a 5. Nós lemos assim: Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá. E produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas de remédio. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês. E as folhas da árvore servem para a cura das nações, e nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim, já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre.
Vamos ler Ezequiel 36, versículos 26, 27 e versículo 32. A palavra de Deus nos diz assim: Eu vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Portanto, quero que não vos esqueçais disso. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento. Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel. Assim como Deus fez com a nação de Israel, Ele quer fazer com a gente também. Ele sempre enviou ao povo a sua mensagem de reconciliação, seu desejo de que o povo se arrependesse dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros. Não à toa Ele nos enviou o seu Filho para que pudéssemos ser redimidos de nossos pecados, para que pudéssemos ter o perdão dos nossos erros, das nossas falhas. E temos essa mensagem de reconciliação. E Deus, Ele quer que nos reconciliemos com Ele a cada dia. Nós falhamos sempre, nós erramos sempre. A nossa caminhada é permeada de tantas dificuldades, de tantos problemas. E sabemos que muitas vezes nós não conseguimos manter essa comunhão com o nosso Deus. Então esse é o momento em que nós vamos nos confessar diante do nosso Senhor. Nós vamos entregar a Ele os nossos pedidos, colocar diante dEle a nossa causa, colocar diante dEle aquilo que temos falhado, que temos pecado. Então faça desse momento seu momento de confissão, porque é da vontade do nosso Senhor que nos reconciliemos com Ele, que estejamos em comunhão constante com Ele. Então vamos, nesse momento, orar em ato de confissão ao nosso Senhor. Então confessemos os nossos pecados a Deus em oração.
Oi, irmãos, boa noite. Esse é o nosso momento de fidelidade, o momento em que a gente dedica os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas vidas a Deus. E temos sido gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, não tem deixado faltar nada em nossos lares, na nossa igreja, e por isso nós somos gratos. Gostaria de, nesse momento, nós vamos entoar um cântico, um hino, e agora eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, pelas nossas vidas, que possamos passar logo por essa situação, e que o mais breve possível possamos estar juntos. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelo pão em nossas casas, Senhor, pela nossa saúde, por o Senhor ter nos abençoado em todos os momentos e o Senhor estar conosco em tudo o que tem acontecido, Pai. Somos gratos a Ti pela nossa igreja, Senhor, pelas nossas pastoras, pelos irmãos que estão aqui e por aqueles com alegria estão aqui para dedicar os seus dízimos e as suas ofertas. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Toma as nossas vidas em suas mãos. São essas coisas que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau, irmãos. Senhor,
palavra de Deus nesta noite. A você que nos ouve, amada Igreja Batista Copaleme, querido amigo aqui presente conosco, familiares, em nosso canal. O meu desejo é que eu possa transmitir com fidelidade aquilo que já recebi, aquilo que Deus já falou ao meu coração. Nós acabamos de ouvir uma belíssima canção que diz: esse é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Numa linda interpretação pelos gêmeos Lopes, Samuel e Samuelzinho. Na verdade, uma brincadeira, né? Interpretada, canção de Nívia Soares, interpretada pelo nosso ministro Samuel Lopes. E essa canção, ela diz: esse é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Há uma declaração que tem sido feita nesse tempo por aqueles que têm vencido a enfermidade Covid-19. E essa declaração é a seguinte: sou grato por poder respirar. Essa tem sido também uma declaração minha, particularmente, a Deus todas as manhãs. Quando eu abro os meus olhos, contemplo a luz do dia e posso inspirar o ar e percebo que estou respirando, percebo que estou viva. E assim, em tempos tão difíceis, tempos de choro, de lamento, de morte, eu agradeço ao Senhor todos os dias por poder respirar. O que é respirar? Vamos pensar aqui o que é respirar. É o processo de 2 movimentos, nós aprendemos isso lá quando estávamos na escola, né? Alguns ainda estão estudando, e a gente vê que é o processo de 2 movimentos, a inspiração e a expiração. A inspiração, quando eu puxo pelas minhas narinas o ar atmosférico, esse entra para dentro dos meus pulmões. E a expiração é quando eu elimino dos pulmões para o ambiente externo. O ar, algo tão vital para a nossa sobrevivência. E o que é o ar? O ar é o conjunto de substâncias que ocupa espaço na atmosfera, que tem peso, mas não tem cor, não tem cheiro, nós não podemos tocar, mas com tudo isso, ele é vital à sobrevivência do ser vivo na Terra. Assim fazendo uma analogia, né, para a nossa vida espiritual. O Espírito de Deus que habita em nós é o ar que nós precisamos para viver neste mundo, né? Mas viver, e não digo em relação à existência, mas em relação ao sentido da nossa existência. O Senhor, quando veio, o Senhor Jesus, ele disse que ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Esse sentido é de vida plena, vida satisfatória. Então, quando o Espírito de Deus habita em nós, quando ele sopra desse Espírito para nós, nós podemos então dar sentido à nossa existência. Não apenas viver biologicamente, mas viver espiritualmente. Quero pensar com vocês no texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 5, nesta noite. Esse será o texto áureo, um texto que trará luz durante todo esse mês de junho. Nós vamos estar pensando nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis.
Tem uma versão que eu gosto muito, que é a versão King James atualizada, que diz: assim declara Jeová, o eterno soberano Deus, a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. O texto citado, ele fala da visão que Deus dá ao profeta Ezequiel, onde ele foi levado ao meio de um vale, uma espécie de cemitério, cheio de ossos de pessoas que estavam totalmente secos, o que demonstra para nós que possivelmente já tinham morrido, já estavam sem vida há algum tempo. Em seguida, se você for ler todo o capítulo 37, talvez você já conheça essa história. Se não conhece, vale a pena ler, ou se conhece, vale a pena relembrar. Em seguida, Deus faz uma pergunta a Ezequiel, quando ele está ali olhando aquele vale de ossos secos. E ele diz: é possível que esses ossos voltem a reviver, voltem a ter vida? Ao que Ezequiel logo responde para Deus: Senhor Deus, tu o sabes. Na verdade, implicitamente, o profeta aí está reconhecendo a soberania de Deus em sua onisciência e também em sua onipotência, né? Porque ele sabia, Deus sabia que poderia reviver, aqui trazer vida àqueles ossos, e que ele mesmo poderia fazer isso, tanto que ele fala então para Ezequiel: profetiza a esses ossos. E o desfecho da história é que Deus sopra do seu espírito, do seu fôlego, e a palavra que nós vamos encontrar no hebraico é vento. Ele sopra do seu vento, do seu espírito, do seu ruá, da sua vida a esses ossos. E eles então começam a se juntar, a ter carne e a ter vida. Quero pensar rapidamente com vocês no contexto desse texto que nós acabamos de ler. A nação de Israel, né, a nação em que o profeta Ezequiel está profetizando, o povo de Deus, composto aqui por dois reinos: reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Ela está em uma situação difícil, oprimida por povos inimigos. Foram vencidos, né? A nação norte pelos assírios, a nação sul pelos babilônicos, e aqui eles estão em um contexto onde eles já não têm mais esperança, porque devido ao distanciamento, ao afastamento que eles tiveram de Deus, numa quebra de aliança, adorando a deuses falsos das terras em que eles foram cativos, né? Não ouvindo a voz de Deus, cada vez mais se distanciando do Senhor. Então Deus permite um cativeiro, permite o sofrimento, para que assim eles pudessem aprender que só o Senhor é Deus, que só Deus traz vida e vida plena. Diante desse cenário, Deus então manda o profeta falar às pessoas que estavam mortas. Interessante observarmos que o profeta ele não vai profetizar as nações ímpias que subjugavam Israel, mas o profeta ele vai falar ao povo de Deus, ao povo de Israel. A profecia de Deus ela é explicada nesse capítulo. Ela se direciona a Israel e ela vem dizer para o povo que Deus poderia restaurar a esperança daquele povo. Que Deus poderia, e assim ele faria, ele traria vida, esperança novamente. Queridos, durante todo esse mês, o meu objetivo é trazer essa mensagem de esperança, trazer essa mensagem de vida. O Senhor quer
restaurar a vida plena da igreja dele nesse tempo. E nós vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, o que de fato eu quero dizer para você nesta noite e durante todo este mês. Para hoje eu quero destacar 2 pontos. Primeiro ponto, e eu vou sempre estar fazendo uma ponte, um link com o povo de Israel, porque é olhando para esse contexto, é olhando para o povo de Deus, que eu vou trazer, contextualizar com a nossa realidade enquanto igreja de Cristo na face da terra, especificamente, particularmente, enquanto igreja brasileira, trazendo mais, estreitar um pouquinho aí esse ambiente e pensar na igreja de Cristo dentro de um contexto brasileiro e ainda espremer um pouquinho mais, pensar no nosso contexto, queridos irmãos de Copa Leme, enquanto família Copa Leme. A condição daquele povo era uma condição de enfermidade espiritual que os levou à morte. O profeta Isaías, ele vai falar, porque Deus levanta muitos profetas desse tempo, Isaías, Amós, Oséias, Joel, nos 2 reinos, tanto no reino do norte quanto no reino do sul. Deus levanta profetas para advertir, para exortar o povo. Isaías, ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 6, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nadação, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos, nem atados, nem tampouco curados com azeite. Então a gente vai perceber aí Isaías falando da condição do povo, que era uma condição de enfermidade. Em todo tempo Deus fala com o seu povo. Em Amós, ele vai dizer que Deus estava aborrecido. Isso é para nossa compreensão, uma linguagem dando sentimentos a Deus que são características humanas. Deus vai dizer, estou cansado dos vossos cultos aparentes, sem vida, desprovidos de testemunho. Ele diz, não aceitarei as vossas reuniões solenes e o barulho das vossas canções, dos vossos cânticos. E no versículo 4, estou lá em Amós capítulo 5, no versículo 4 ele vai dizer, busquem a mim e viverão. Sabe o que Deus está dizendo aqui? O que Jesus falou para a mulher samaritana. Importa que aqueles que adoram ao Senhor o adorem em espírito e em verdade. Buscareis e me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. O que Deus quer nesse tempo, assim como queria do seu povo e de Israel, e quer da sua igreja, é que o busquemos de todo o nosso coração, com sinceridade, com inteireza. Sinceridade quer dizer sem máscara, sem camuflagem, com verdade. O Oséias vai falar da queixa de Deus acerca da infidelidade do povo. O povo que havia se prostituído e passou a adorar a Baal. E não somente isso, mas trouxe todas as práticas de adoração a Baal para dentro do contexto do povo, para suas práticas de culto ao Deus único, a Yahvé, ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, Criador dos céus e da terra. E agora trouxe um sincretismo religioso, com práticas que não faziam parte de uma liturgia, de um culto ao único Deus verdadeiro. E quando nós olhamos para a realidade de hoje, quantas práticas nós temos inserido em nossa adoração, em nossas liturgias, em nosso contexto eclesiástico,
que não fazem parte de um culto singelo, espiritual e verdadeiro ao Deus único. E por fim, Jeremias ainda vai dizer que Deus tinha uma queixa, né? Dois males o povo cometeu a mim, assim disse o Senhor: deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. O que é cisterna? Você sabe, na Palestina isso era muito comum, né? No deserto e uma região árida, seca, que se cavasse cisternas, um reservatório para acumular a água. E as cisternas eram feitas por mãos humanas, então cavaram para si cisternas outras. É claro que aqui Deus está falando algo, não que eles não pudessem cavar cisternas, mas Deus está aqui falando no sentido espiritual. E cisternas rotas quer dizer rachadas. Aquilo que é rachado, né? A água era eliminada, ia descendo, não conseguia reter aquilo que recebia. Queridos, assim, muitas vezes somos nós. Nós cavamos as nossas próprias cisternas e abandonamos o manancial de água viva que jorra diariamente em todo o tempo, sem fim, preenchendo-nos completamente. Mas nós preferimos cavar as nossas cisternas e rotas, rachadas. Não conseguimos reter aquilo que nós vamos acumulando. Não conseguimos reter, não traz vida, não mata a nossa sede. E isso me fez lembrar de uma frase que diz que tudo aquilo que eu coloquei em minhas mãos eu perdi, mas aquilo que eu coloquei nas mãos do Senhor, isso eu tenho até hoje. E Deus então traz essa queixa. Deus então disciplina o seu povo para que eles pudessem aprender que só o Senhor é Deus. E nessa disciplina, nesta caminhada, agora chega Ezequiel e encontra não mais o povo enfermo, mas o povo morto espiritualmente. E é essa morte, né? As características dessa morte, que eu também quero pensar com você, da sequidão. Essa sequidão, ela evidencia a ausência de vida, né? Sequidão dos ossos ali, sem vida. Assim é a igreja de Cristo quando não se relaciona com o seu Deus, com a ausência de vida, com a ausência de apetite, com a ausência de audição, né? A ausência de vida é aquela falta de entusiasmo, de prazer na casa de Deus, na adoração, no serviço ao Senhor. Parece que o poder do Espírito Santo já é algo desconhecido em nosso meio. Há uma apatia no povo de Deus, ausência de apetite de Deus, fome de Deus, sede de Deus. Precisamos, amados, ser como o salmista, que diz que assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti. Onde está essa sede na igreja de Cristo neste tempo, queridos? Nós estamos distraídos com tantas outras coisas, estamos com sede de estarmos intelectualizados, com a informação em dia, politicamente, culturalmente, e não que isso não seja algo a se descartar, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas, aquilo que te é útil, aquilo que te é necessário, será então acrescentado. O povo começou a se cansar dos cultos, né? E hoje acredito que Deus está nos ensinando que falta nós temos de estarmos, a igreja de Cristo está viva, nós estamos aqui, eu e você, cultuando, e Deus quer nos ensinar, tem um propósito nesse tempo, tem um propósito pelo modo como nós estamos cultuando nesse tempo, mas como sentimos falta de estarmos na casa de Deus, na comunhão, no ajuntamento dos irmãos. Que será que Deus quer falar a mim e a você
né? Ah, mais um culto, né? Quando a gente, mais um culto, a pregação 30, 40 minutos, né? O povo já não tem prazer, seja na leitura bíblica, queridos. A gente quer aquelas mensagens, né, instantâneas, que hoje a gente manda pelo WhatsApp, que traz uma mensagem rápida para a nossa necessidade, aquela mensagem terapêutica. Isso me faz lembrar da caixinha de promessa, né? Quando a gente ia lá, Senhor, fala comigo aqui. Mas a gente não tem disposição para gastar minutos, horas na palavra de Deus, bebendo, recebendo do Senhor, sentado com Jesus ao lado no sofá, falando ao nosso coração. A ausência de audição espiritual. Deus está falando, mas eu não estou ouvindo. Ou se Deus está falando, eu não quero ouvir. Eu não dou atenção, porque pode ser que aquilo que Ele fale venha me confrontar. E eu não quero, eu estou bem, eu estou confortável. Mas isso está me conduzindo a um caminho de morte, morte espiritual. Por fim, queridos, eu quero concluir dizendo, essa era a condição do povo, essa é a condição da igreja de Cristo de uma forma geral, né? Eu sei que tem irmãos que estão ligados, mas de uma forma geral a igreja, num contexto maior, ela está nesse quadro de enfermidade, de morte espiritual. Então, qual é agora o segundo ponto? A necessidade para a solução deste problema. Restauração. Restauração da parte do Senhor. Você acha que estamos fazendo tudo que podemos fazer e estamos sendo tudo que podemos ser enquanto igreja neste tempo? Certamente que não, meus irmãos. Deus quer restaurar a sua igreja neste tempo. Deus quer trazer a sua igreja de volta ao primeiro amor. Deus quer trazer a sua igreja de volta a um relacionamento com Ele. Você, meu amigo, meu irmão, querido que está nos ouvindo, Deus também quer restaurar a tua vida. Como ela está? Você se sente seco, árido, enfermo ou até mesmo já sem vida? Você não tem conseguido respirar nesse tempo uma vida plena, uma vida satisfatória? Eu quero te dizer que a restauração está para mim, está para você, está para nós neste tempo. É possível sim, Deus fala, vai lá e profetiza esses ossos secos. E hoje a profecia está sendo dada, é a palavra de Deus aberta, é Ele, a palavra de Deus, é Ele que fala conosco. Eu posso, eu quero e eu vou fazer vocês viverem novamente. Há esperança para o ferido. Há esperança para o ferido. O Senhor pode molhar as nossas raízes, alimentar as nossas raízes e nos fazer brotar novamente, nos trazer de volta o ar que vem dele, o sopro que vem dele e nos fazer viver. Queridos, vida, 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 nós só temos com o Santo Espírito de Deus vivendo em nós. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Que você possa abrir a sua palavra e pedir a Deus, Senhor, completa ela em meu coração. Mas quando Deus fala conosco, Ele espera de nós um movimento, né? Quando alguém fala com você, Ele espera que você tenha uma reação àquilo que Ele falou. Deus, nessa noite, eu creio que falou ao teu coração. Ele quer restaurar a tua vida. Que movimento você vai fazer em relação a isso? Nós agora vamos ter a nossa ceia. Essa canção, ela também diz, este é o meu pão, este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Jesus é o pão que desceu dos céus, entregou a sua própria carne,
entregou o seu próprio sangue para que nós tivéssemos vida plena. E o nosso alimento diário, né? Quando a canção diz, este é o meu pão, tua vontade feita em mim. A minha comida, isso está lá nos evangelhos, é fazer a tua vontade. Queridos, é tempo de conhecer Deus e fazer a sua vontade. Quero te convidar, amado irmão, a estar ceando neste momento. A ceia é um ato memorial, onde nós nos lembramos do sacrifício de Cristo. É fato que há grandes questionamentos nesse tempo, se podemos ou não fazer a ceia, porque não estamos num grande ajuntamento, mas ele diz fazer isso todas as vezes, até que eu volte. É um memorial. Então, nós nos nossos lares, na nossa casa, vamos juntos em um só sentimento, em um só coração, em um só espírito, relembrar esse ato de amor de Jesus, que nos traz vida. Amém? Então vamos à ceia do Senhor. No preparo da ceia, prepara teu coração. Nós vamos cantar Algo Mais que a Neve, enquanto nos preparamos para a ceia. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores
vamos estar iniciando nesse momento a nossa ceia. Alvo mais que a neve foi a canção que cantamos, e assim nós podemos nos tornar somente pelo sangue de Jesus. Quando pensava nesse momento que estaria em coração, em sentimento junto com os irmãos, a fim de relembrarmos esse grande ato de amor do nosso Deus, revelado na cruz por Jesus, pensei naquele momento em que Jesus esteve com os seus discípulos, celebrando ali a última Páscoa, quando para a Igreja de Cristo ele institui a ceia do Senhor. A Páscoa agora teria um novo significado. Ele era o Cordeiro do Deus vivo, o sacrifício vivo para nos salvar. Mas naquele momento em que Jesus se reúne, está lá registrado em Lucas capítulo 22, no versículo 15, ele vai dizer para os seus discípulos: desejei muito estar convosco. Enquanto Jesus estava com este sentimento, havia um sentimento no coração de Judas, envolvido pela sua ambição, pela maldade do seu coração, o que vai lhe causar grande remorso depois, e não arrependimento, que são duas coisas distintas. Jesus estava com um sentimento de satisfação e alegria em estar com seus discípulos. E Judas estava com o seu coração distante dali. Judas estava com o momento no seu coração, no momento que receberia as moedas para entregar Jesus. Amados, isso me fez pensar. Jesus hoje está em cada lar. Jesus está conosco. Ele está através do seu Santo Espírito. Ele está aqui, ele está com você e ele deseja estar conosco. Mas onde está o teu coração? Onde está o teu coração? O meu desejo é que ele esteja à mesa com o Senhor, partindo o pão com ele, bebendo o vinho com ele, representando o seu corpo e o seu sangue. Que o seu coração amado esteja com Jesus, porque ele está com você. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, 24 e 25, o apóstolo Paulo replicando o momento que Jesus esteve com seus discípulos. E é o que nós vamos fazer hoje. E você na sua casa, e nós vamos fazer agora juntos. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes e todas as vezes que beberdes, anunciais a morte do Senhor até que venha. Queridos, simbolicamente, eu estou partindo esse pão e celebrando a comunhão que temos em Cristo Jesus. Comei o pão, bebei o vinho e vamos anunciar esta aliança que temos com Jesus. E faremos isso até que ele venha. Comamos e bebamos em memória do Senhor Jesus.
engrandecido, louvado seja o nosso Senhor Jesus, que tanto nos amou. Nós assim encerramos o nosso culto e eu quero orar por você, quero orar pela sua família, quero te desejar uma semana abençoada na presença do Senhor. Quero desejar que você se revigore e assim oro para que você se fortaleça na força do poder do Senhor, para que você se revista de armadura de Deus, a fim de resistir esses dias que são maus. Mas Jesus está presente. Jesus está conosco. Ele prometeu que do mesmo jeito que ele subiu, ele voltaria e ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus, neste momento, quero te louvar por este culto que prestamos ao Senhor. Que muitas outras celebrações possamos realizar para te glorificar. Que muitas outras ceias possamos realizar até que o Senhor venha nos buscar. Se essa for a última ceia, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque o nosso coração deseja e anseia a tua volta. Mas se tivermos outras, que possamos com alegria anunciar o teu ato de amor na cruz do Calvário, até que tu retornes. Senhor, restaura a nossa vida, muda a nossa sorte, abençoa nossas famílias, os nossos amigos. E, ó Deus, aviva a tua obra no meio do teu povo, no meio da tua igreja espalhada na face da terra, e especificamente a igreja brasileira, e, ó Deus, de uma forma muito especial, a família Copa Leme. E que o teu amor, a tua graça e as consolações do teu Santo Espírito repousem sobre cada um de nós e conosco esteja durante toda esta semana e conosco esteja para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Uma boa semana.